5h30 da manhã. Comecei no Marco Zero, com todo mundo. Já andei 72 quilômetros. Depois disso, o motivo de ser da reunião, a parte do respeito doutrinário à doutrina. Depois disso, existe uma questão indispensável e até intransferível, que é a questão infantil. Porque o espiritismo tem muita gente que não entende. Agora, de princípio, todo mundo já entende mais. E todo mundo sabe que a primeira partida não é o homem nem o líquido que tiver. O de cobertura do ventre de matéria. Tá? O primeiro aquecimento é o oxigênio com hidrogênio e a umidade do ar e o azoto e alguma poluição. São os motivos que determinam essa reunião. Então, faça cada um a oração que quiser, no dentro da sua consciência. Enderece-se a Deus. Faça cada um no dentro da consciência, que é a herança sagrada que cada filho de Deus tem em si, para comungar com o princípio Deus, o Pai divino. Agora quero isso. Porque qualquer vidente pode ver, e é sempre assim que ocorre. Por mais que seja o propósito de uma reunião de espíritas ou trabalhadores do meio, há sempre um número muito grande, porque há muito mais espírito desencarnado aqui, muito mais no ambiente espiritual astral, muito mais do que encarnados aqui presentes. Os encarnados aqui presentes não formam um inimigo perto do que há na Assembleia de desencarnados. E se há o mais elevado nível, que eu vai estar em cima, há muito espírito sofredor preocupado com a vida. Porque a festa de uns para dar tem que se transformar na festa de outros para receber do que precisa. Há muito mais espírito precisado também aí no ambiente astral que não tem nada a ver com as paredes e o céu. Então, o pensamento pedindo a Deus para esses nossos irmãos que estão sendo retirados do subsolo, do ar e da atmosfera da Terra, trazidos aí por mentores espirituais. Há, da parte dos encarnados, uma educação, uma irradiação, uma oferta de elementos políticos, órgãos, metélicos, estocáticos, eletromagnetismos, tudo isso. Então vamos procurar fazer que a nossa alegria de quem está para dar converta-se na alegria de muitos espíritos aí que vai receber esse pensamento. Depois de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, em primeiro lugar, eu faço o segundo pensamento, o propósito de servir espíritos sofredores que estão aí. Haja para eles a alegria. E a dele, vamos dizer, é mais necessária do que a nossa.
maneira de receber do Espírito. Então, tem importante de Deus que vão falar. E eu quero que comece pela pessoa de dentro a mais unidade em vida. Fale algo, se quiser. Graças a Deus, posso ver um ambiente maravilhoso. Nas alturas do céu já se encontra bem aberto. Bem no alto aquele farol vermelho que vai envolvendo tudo. Vejo nossa mesa toda coberta de rosas brancas e folhas verdes. No centro um vaso maravilhoso, uma casca muito bonita. E a bela bordura, aquela brasa que vai para as alturas e volta novamente para o ambiente. Vejo também aqui embaixo esses círculos que circulam indicando que esses espíritos penetrem aquela faixa aí rolando, e nas alturas tem o céu brilha intensamente, aquelas estrelas se movimentam. Veja Jeová muito bonito, grande, maravilhoso. Aquele homem de luz que vem das alturas é enorme, muito grande. Vejo que várias faixas que apresentam aqueles mentores espirituais esperando pela descida. Imediatamente vejo uma luz muito clara, muito brilhante, ilumina um caminho de pedras brilhantes que vem vindo por visão sobre ela. Suas vestes arrastam sobre essas pedras. Bem-vindo, parou. Imediatamente Jesus sorridente se encontra sobre uma nuvem clara que vem ao seu encontro. Jeová desce. À medida que Jeová desce, vem ficando entre o Senhor e Jesus. Colocou suas mãos sobre o Senhor e sobre Jesus. Imediatamente, nas alturas, forma uma coroa maravilhosa. E olha aqui para esse fone de luz, em forma de escadas brilhantes, onde o Senhor desce vagarosamente. Tem aqui, bem perto, está um espírito maravilhoso que traz na bandeja uma estrela. Imediatamente, quando o Senhor vem descendo, Jeová desce também. Vem descendo Jesus, o Senhor, vem descendo. À medida que chega passando os 3 degraus brilhantes, esse Espírito suspende essa bandeja em forma de uma estrela que está brilhando. Jeová coloca essa estrela sobre a sua coroa. Primeiramente, ele tira a sua coroa e coloca na bandeja, e sobre ela coloca uma estrela que representa uma estrela, mas muito brilhante, se torna novamente colocar. Vejo Jesus muito feliz, muito lindo, e essas moças que abrem uma ala para que o Senhor passe, imediatamente o chão está coberto de pétalas de rosas que brilham nas alturas. O céu que o acompanha à medida que o Senhor vai chegando. Essa mesa não tem tamanho, não tem esplendor maior. Muitos espíritos grandes acompanham esse trabalho espiritualmente aí presente. Graças a Deus. Graças a Deus, o ambiente está divino, maravilhoso, está vasto, imenso.
por dizer também que há muito desse trabalho no astral, e à medida que foi se estendendo cada vez mais, eu pude dizer que muralhas vinham se estendendo porque esse compasso imenso de espíritos, principalmente quando já o mestre, na carne, falou dessa parte. E eles vieram todos e ficando completamente isolados, separados, até que dê a ordem para que se inicie o trabalho. Por dizer então que num ambiente assim, como os angelicais divinos e vários instrumentos, com nossos moças maravilhosas, lindas, com cachos maravilhosos, todos caracolados de flores, e essas moças formam arco-íris, mas de flores assim maravilhosas, brilhantes, e esse arco-íris então se estende para o infinito. Por dizer ainda que forma-se no ambiente aquelas duas colunas maravilhosas de luz, mas elas são de um esplendor muito grande, e elas vão se perdendo para o infinito. Que eu vejo agora então que o triângulo vem se aproximando e vai ao encontro dessas duas colunas, onde em cima eu vejo três espíritos bem introduzidos nesse triângulo, mas são espíritos de um esplendor de luz maravilhoso, e embaixo mais dois espíritos. Então eu vejo aquele triângulo divino luminoso. Agora esse triângulo se estende mais ainda para o infinito, e vejo aquela grande explosão de luz que vem vindo em nossa direção. E à medida que vem se aproximando do triângulo, o triângulo vem descendo para o ambiente. Agora eu vejo que ficam falhados num determinado plano, mas é um plano maravilhoso, branco cristalino também brilhante. Agora eu vejo que o mestre também está dentro desse triângulo, porque é mostrado ele no triângulo e na carne aqui no ambiente. Aqui na parte terrestre, eu vejo então quando o mestre dá um sinal, e conforme ele dá um sinal, eu vejo que esses milhares de sofredores que vieram para receber ajuda do nosso trabalho estão sendo, nesse momento, encaminhados em grandes multidões, porque muitas multidões desses espíritos foram retirados da subcrosta, abriram-se aquelas crateras enormes, e eles foram sendo retirados assim, até as camadas, de grande camada, e ficando completamente isolados até esse determinado sinal, essa determinada ordem. Agora eles estão recebendo uma ajuda muito grande, há uma movimentação muito grande por parte das falanges, e eles estão recebendo ajuda, e milhares de boletos estão sendo entregues a esses espíritos, porque eles são mais recuperados do que outros, que agora eles vão apresentar. Abre-se novamente aquelas fronteiras enormes, seja sempre as rosas, sem nada. É o fundo da subcrosta, então aquelas camadas de dentro se arrastando, estão sendo retirados e colocados para cima, também como camadas. E o mestre diz, como recriados do Jeová, eu quero que essa alegria se estenda para eles. E eu vejo que muitos deles estão recebendo o mestre, assim estudando eles, daqueles seus grupos de animalescos, mas eu vejo que nem a cabecinha deles é como se fosse um alfinetinho muito significante, uma pontinha de alfinete. Uma luz, muitos deles é verdezinha, outra tem uma luz afinidinha, outra é verde, outra é azul, são multicolores. E eles estão acendendo aquelas luzes, estão recebendo ajuda. À medida que esses espíritos estão se manifestando dessa maneira, eu vejo que aquele plano onde eles estavam está se fechando, mas abre-se um plano todo mais cima somente, e eles estão sendo conduzidos para lá. Agora eu vejo que há uma outra camada de espíritos que vem se aproximando, mas eles não chegam perto, porque há um isolamento muito grande, só aquela força de luz que emana dos lugares do triângulo eles não conseguem. A milha de distância eles
Mas eles também estão sentindo a luzinha do filial. Eles são completamente diferentes dos seus perispíritos e dos seus duplos etéricos, porque eu vejo eles ainda em forma de suas vidas na carne. Agora eles também estão recebendo ajuda e eu vejo que agora aos poucos eles estão sendo encaminhados e estão sendo retirados. Agora no ambiente está uma festa maravilhosa, um som esplendoroso. Não há palavra para descrever a força desse sol que está iluminando a tudo e a todos. E uma alegria imensa por milhares de espíritos maravilhosos, brilhantes, que cada vez mais tomam conta do ambiente. Graças a Deus. E outro médico de identidade, antes de outro de identidade, e tudo que falarem agora, ferramentas do que isso que falaram pelas suas. Porque isso que elas disseram me viram, era tudo que eu queria que dissessem, disse, e fosse feito esse serviço de assistência a milhões de espíritos retirados das subgrostas culturais. Onde você ficar sabendo, agora e nas vossas encarnações futuras. Este fato, o século XX da era cristã ficará marcado na história do planeta e da humanidade com este título. Antes e depois do século XX. O século XX ficará marcado na história do planeta e da humanidade. Com esse título. Antes e depois do século XX. Por tudo que já aconteceu nesse planeta, nesse século, de conquistas científicas, técnicas e aquilo que tem de acontecer antes de findar o segundo milênio. Porque apocalipticamente falando, e está registrado no sermão profético de Jesus, que um fato tenebroso, medroso, o mais medroso e tenebroso de toda a história do planeta e da humanidade, que é o minuto de fogo, a guerra atômica, que reduzirá tudo a um terço, ou como a Maria desinfante, a um quarto, para que haja grande renovação do mundo. Saibam se quiserem saber, porque se não quiserem saber encarnados e desenganados, assim será. Não há outro modo, não há outro recurso, não é uma questão de alternativa, é a regra. Ninguém porá isso no caminho devido ao desígnio de Deus, sem ser por uma profunda, vasta, dolorosa renovação. Este fenômeno, citado por Jesus no sermão profético, muito bem expresso no Apocalipse, e fui eu o anjo redator do Apocalipse. Depois que fui devorado e Jesus crucificado, fui mandado à ilha de Patmos, onde estava o vidente João Evangelista, fazendo ver no porvir os acontecimentos. E este fenômeno está citado no Apocalipse, e em 1917, graças a Deus, aquela foi minha mãe quando eu fui Moisés, a Nefertiti, a Maria, e aquela mesma, o mesmo espírito, foi mãe de Jesus mais tarde, falando lá em Fátima, disse muito bem. E agora, se vocês viram por aí e ouviram em rádios de televisão, que o Papa concedeu 20 minutos de audiência à última vidente viva lá de Fátima, isso é falso. Deveriam dizer a verdade.
Do Pio XII para cá, tenho mandado tudo de ordem divina para todos os papas, os grandes do mundo, para a Rússia também, e tudo mais por aí. O Império Inglês, a Rainha, na Máquina, os governos americanos, o Senado americano, as maiores universidades, tudo isso. Ele que deu uma entrevista à última vidente de Fátima. E essa mulher nunca deixou de ser vidente. E ela repetiu para ele, e tinha mais gente lá, maior do que a Maria, para ela dizer, estão dizendo, é isso mesmo. E é por isso que ele saiu de lá. E naquelas palavras de encerramento de tudo, ele acabou fazendo uma aclamação de lágrimas nos olhos, pedindo a Deus, e para ele a Virgem de Fátima, que Deus vinha ela, da grande explosão atômica, do dilúvio de fogo, porque a mulher repetiu para ele aquilo que a Maria disse. Note bem, se ficarem na carne, são invejados que saíram da carne pela tragédia. Porque dar-se-á aquilo que Jesus também está muito bem. E naquele dia, os homens pedirão aos montes que caiam sobre eles. E por falta de merecimento, os montes fugirão dos homens. Eu não poderia hoje aqui deixar de dizer isso. Por motivos bíblicos proféticos. Porque quem começou a escrever a Bíblia foi eu como Moisés. E infelizmente, as corrupções doutrinárias, as facilidades impostas em nome da verdade, transformaram a humanidade, não em dignos filhos de Deus, mas em corrompidos, na grande maioria, de fato. E hoje que direi, a violência, a brutalidade e a imoralidade vão penetrando em todas as partes do mundo e da humanidade. Como foi querer que atentem o período apocalíptico chamado, que atentem o período apocalíptico chamado Novo Céu e Nova Terra, em condições de como? Há merecimento? Não há. E aí? Qual é o recurso da justiça divina? Devo dizer aqui que vocês veem na Bíblia, e as grandes Bíblias do mundo são 12 agora, que eu vim entregar o Evangelho eterno prometido no Apocalipse. O que ninguém fez antes. Porque até Jesus ficou daquele jeito. Tenho muito para você ainda, mas não podeis suportá-lo agora. Agora sim, o Evangelho eterno, o aviso final. Mas veja-me, isso que lhes estou dizendo é tão bíblico e mais bíblico ainda do que aquilo que é bíblico lá, onde está escrito. Grandes espíritos, líderes espirituais, comandantes, defensores, representantes de continentes, raças, povos e nações, vieram a mim não faz 3 ou 4 meses. E tanto que eles fizeram isso, eu fiz o meu trabalho de intermediário, elo divino, ou defenseiro, e fiz no mundo espiritual. Pedi a quem devia pedir, acima de mim e de Jesus. Porque eu e Jesus somos apenas pelos somos estafetas de Deus, nada mais. Porque ninguém fabrica verdade para Deus. Então, veja bem esse caso. Se coloca nesse pé a humanidade desse planeta frente à justiça divina. Eu pedi, como pedira
os guias de protetores de continentes, raças, povos e nações, que é tudo isso. Muito bem. Estava aqui e mudou tudo e me colocou o céu outra vez diante da humanidade. Raças, povos, nações, tudo. Espetáculo triste, doloroso. No alto Jeová diz, filho Elias, olha para cima, olhei. Ele disse, abre as tuas mãos, abri, ficaram enormes, saíram do céu as mais finíssimas nuvens. Eu mordi uma e disse, não pode existir nada mais fino do que isso. E ele disse, ofereça aos povos da terra, ofereça aos meus filhos da terra. E eu fiquei para aquela gente, venha e coma de graça, fruto divino. Vieram poucos, muito poucos, e saíram reverendos. O resto não veio, não ouviu, não quis. Aí ele de cima disse, filho Elias, vire para o lado oposto. E eu virei, com aquelas mãos enormes, fartas daquelas luvas. Estavam do outro lado, galinhas, porcos, bois, povo, elefante, cavalo, tudo quanto era animal da terra. E o céu disse o Jeová, filho Elias, ofereça para ele. E eu disse, venha e coma. E eles vieram e comeram. E foram saindo reverentes. Após, o céu disse, filho Elias, olha para cima. E aquele semblante divino, como que infinito de glória, disse assim, filho Elias, por quem você está pedindo? O que é que essa gente quer? Que lhes ofereço tudo e ele vira nas costas. Este é o retrato da humanidade ao final do segundo milênio. Por isso, século XX ficará marcado na história do planeta e da humanidade como antes e depois dele. Porém, ao lado de um acontecimento fascinante, como já acabei de falar, e como todos podem ler no sermão profético e no Apocalipse, haverá também um fenômeno a acontecer tão glorioso, divino, no nível X, que nunca mais será esquecido na história do planeta. 2. Fenômenos. Porque vinha entregar o Evangelho eterno ao dia do final. 2. Faxineiro terrível. Porque depois adentrará um período chamado Novo Céu e uma Nova Terra. A segunda metade evolutiva. Porque no Apocalipse está escrito, porque eu fiz de ordem divina que o vidente de paz e luz. Envia um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não é. Chegou a hora de isso acontecer. Infelizmente, a transição não se dará à lei de Ponderó e uva fina. Vai se dar, sim, mas é daquele jeito, faxineiro. Mas haverá também um fenômeno glorioso divino, que eu não digo o que é, e que vai ficar marcado na história para nunca mais ser também esquecido. Seria uma estupidez de minha parte ter vindo restaurar todas as coisas, ou a doutrina da lei de Deus, do Cristo modelo e do nome cumprido dos carismas, e entregar o Evangelho eterno, e deixar de dizer isso hoje aqui. Porque é diante do fato que a razão se inclina, e não diante de enganações humanas ou de crimes.
eu gostaria de poder dizer outra coisa a respeito dessa humanidade, dessa hora e do poder glorioso para aqueles que herdarem a terra dos futuros ciclos evolutivos. Ou não cabia. É o problema. Essas duas ideias me disseram, de cima é sempre a mesma coisa, glorioso divino. Ao resto do chão, nesse planeta, nessa humanidade, tudo ainda muito cobrado de muito sofrimento, assim. Pode falar mais evidente agora, mas é preciso que queira ainda. Em tudo já foi dito, mas necessário. Graças a Deus, você entendeu o maravilhoso. Deixou o planeta mais rico do planeta, não disse nada. Nesse momento, tem invenções de luz, fogo divino, vem no trono, o mar de Jesus, nós primeiro do outro céu, e aqui nós temos uma graça. Sim. Amém. Observo como até o infinito, eu observo também que tem aquele rosto divino que ia descendo e na frente tinha uma criança em forma de criança, mas na medida que se aproximava, aumentava essa criança. E quando chegou aqui, era forçoso. E havia um anjo que abriu um livro maravilhoso e dizia assim: este é o meu filho amado, veio para vencer e será vitorioso. Em seguida, também observo que tem luzes de todos os lados e vão se estendendo para longe. E muitos de nós estão sendo atendidos maravilhosamente. Depois, observo também aquele vídeo maravilhoso e principalmente se define bem o Brasil, brilhante e maravilhoso. Todo iluminado, seus olhos, e daí resplandece em fagulha de luz para o resto do globo. Aqui será aqui na Câmara de Descoberta, aonde se entregou a primeira Bíblia do mundo a Popol é que está sendo entregue e já está o Evangelho Eterno, e depois da faxina, este país será o porta-bandeira da humanidade civilizada, divinista, da segunda metade evolutiva. E tereis pela frente constituída de milhões de anos, e vos conduzirá a união divina total, vos conduzirá, mas os que forem herdando a terra dos futuros ciclos evolutivos. Porque os caminhos serão afastados e terão de trilhar seus caminhos de expurgo e em desabrochamento do Deus interno e outros planos. Mas será o Brasil, essa parte da Atlântida da descoberta, essa terra da promissão celestial. Foi muito bom que isso já se brilhando. Não está brilhando agora, mas brilhará. Há um desígnio divino. E custe o que custar, ele é que fará. Adiante. De alguma coisa? E meu caminho foi muito bonito. No começo era pérolas assim, coisas sulfurinas. Depois foi transformado uma terapia luminosa, né? E depois eu vi um ciclo de espíritos, e esse ciclo foi transformando num ciclo de fogo, e esse fogo foi refletindo raios de luz, e esses raios de luz foram se elevando para o espaço ideal, e foi pegado, de repente, aqueles raios se transformaram numa coroa luminosa, muito bonita, e ela refugia raios de todas as colorações, e quando de repente aqueles raios
queria ver o rosto certo. E eu milhões de espíritos olhavam e ficavam admirados por todas as colorações e todos os cheios de pessoas necessitadas. Eu achei fantástico isso que eu fiz. Graças a Deus. E lá em cima estava uma entidade grande, muito bonita, mas muito separada. Graças a Deus, eu acompanhei vários trabalhos que foram escritos. Graças a Deus, mestre do Senhor aqui conosco, nós aqui, promoção de tudo, dando pensamento, da nossa cabeça, aquela turma que segura, brilhante, como já foi descrito. Graças a Deus, mestre do Rio, as legiões do Senhor nos céus abertos, ambiente maravilhoso de luz. Jesus vem ao Senhor no abraço, as legiões angélicas cantando, subindo e descendo sobre tudo, nas alturas, o Senhor Jeová de braços abertos, onde o infinito olho se dorme. Graças a Deus, o livro Manifestação Esplendorosa aqui no Oriente, o Jeová, ele fazendo luz, multidores, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados que se encontravam pelo mundo. Desce das alturas, uma escadaria brilhante, por ela vinha uma humanidade. Um corpinho desce no Senhor. Esse trato interessante era formado pelo próprio Deus. Muita luz, cada vez próxima. Graças a Deus, eu vi uma manifestação do Pai Divino, veio aqui com um botão de fogo, e desceu dentro daquela plateia que tinha milhões de espíritos, e quando aquele botão foi desabrochando, lá dentro tinha dois jovenzinhos de cabeça baixa, pesador de anos. Depois foi se transformando num triângulo, ficando majestoso, e os dois ficaram mais a mais forte, e ajudando a força dos espíritos que tem uma mão. Graças a Deus, eu conseguia ficar uma festa maravilhosa, o céu muito aberto, e os espíritos também fazem família, e vejo também pretos velhos coletando flores. Graças a Deus, eu convidei os trabalhadores, convidei também uma família de escolher, entrar com os filhos de nós, e mexer com os filhos de verdade levar. Eu estou fazendo, graças a Deus. Você. Graças a Deus, ele é muito feliz, e nós fizemos tomar de novo de Deus, uma aula azul, lá para o marido, o marido, Creio que não passou de invidência aí, né? Tá vendo? Olha. Deus infinito, de forte de luzes, de coisas da imagem, e outros lindíssimos que glorificavam, e o Senhor e o Mestre Jesus também foram divinos, pela coisa maravilhosa, olhos brancos, pintos de flores, muitas flores, graças a Deus, muito espíritos, eu já tinha dois que levavam para coisa muito grande, eu acho que não vamos fazer outra coisa sem ser isso. Pedir o Jorge Alegria a bênção espiritual, porque a doutrina não batiza, não firma e não cai. O muito que a doutrina faz e deve fazer para qualquer evento é pedir uma bênção para ele, claro. Porque vocês sabem perfeitamente, ou já deveriam saber, que nenhum ato formal substitui no espírito o compromisso de viver a lei de Deus. Nenhum ato formal substitui no espírito o dever de compromisso para com a lei de Deus.
sabei perfeitamente que na penitenciária, cadeia, cajeta, prostíbulos e ambientes de crime, está tudo isso cheio de gente batizada, queimada, casada e que tem comprado formalismo de homem. Porque isso aqui não é formalismo de homem. O Cristo, modelo, exemplo de coisa. Talvez não. Nós fazemos 3 na semana, de mais de 5 horas cada um, para receituário, psicometria, tudo isso. Também que tenham vindo aqui para rezar, eu duvido. Acho que já estamos para conversar. É papel, é boletim, é livro, tudo com. Se vieram aqui para me dar parabéns, eu devolvo a cada um. Faça a cada um o melhor possível de si. Hoje coincide, eu nasci no dia 5 de junho, às 5 horas da manhã, de 1910. Hoje coincide de ser o dia. Mas eu sempre devolvo os parabéns de aniversário, porque todo mundo faz o antes ou depois de mim. Se me desejarem muitos anos de vida, eu sou contra. Totalmente contra. Vocês estão recebendo escritos, o Evangelho Eterno e algo mais, que não era para ser nesta encarnação. Não era. Eu fui convidado e chamado à presença do Jeová, Cristo da Galáxia, o anjo do Sassá, para 2 prorrogações. Ele dizendo dos porquês, e se mais ficasse na terra, aproveitando o embalo, para o profeta Elias desempenhar nesta tudo que tinha desempenhado. Restauração, no século passado, tem nome ao boi que se chama Espiritismo. Deixei uma obra incompleta, falha e omissa. Não entrei no livro dos Atos para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Não entrei nas epístolas, nem falei que existia o Apocalipse com as promessas divinas a terem cumprimento antes de findar o segundo milênio. Uma entrega do Evangelho Eterno, o aviso final, e assumida da direção planetária, os que está escrito 2 vezes no Apocalipse. Um semelhante ao Filho do Homem vos guiará com vara de ferro. Restaurar tudo o que foi entregue até mim e Jesus há 2000 anos. Restaurar, porque corrompera. Se ninguém tivesse corrompido, não tinha nada que restaurar. Eu viria entregar o Evangelho Eterno e cumprir a promessa de um semelhante ao Filho do Homem nos conduzirá com vara de ferro. Então comecei no século passado, como Kardec, fazendo aquilo. Não está na codificação, em obras póstumas a Kardec, voltarás no novo corpo em outras condições e então terminarás a obra. Assim que desencarnei na França como Kardec, a primeira coisa que o Jeová mandou foi arregimentar a turma e partir para a terra do Cruzeiro do Sul. Lá na Atlântida Redescoberta, vocês estão na Atlântida Redescoberta, um continente cercado por 2 Atlânticos, palavras que derivam da Atlântida. E lá onde entregaram a primeira Bíblia do mundo, a Popol Vuh, fui eu que entreguei. Lá também entregarão a última, que é o Evangelho Eterno prometido no Apocalipse. Por essas alturas de minha idade, hoje, 73 anos, e mais as horas das 5 da manhã até aqui, é bom não esquecer isso, que a rota do tempo ninguém segura. Por essas alturas eu dou graças a Deus de dizer: tudo está feito. A restauração daquilo que eu e Jesus deixamos há 2000 anos, que é viver a lei de Deus para não haver crimes e imoralidades entre irmãos. Imitar o Cristo manso, humilde e simples, que adulteraram tudo, fizeram dele negócio, comércio,
Mas é para imitar o Cristo manso, humilde e simples, só. E o nobre cultivo dos carismas, mediunidades, na Bíblia é chamado os dons do Espírito Santo. 77 textos bíblicos falam na Bíblia dos dons, dos carismas, das mediunidades. Restaurar a lei, o Cristo modelo e os dons foi feito no século passado, está tudo afirmado na codificação. Entregar o Evangelho Eterno eu vim fazer agora. Assumir a direção planetária é uma coisa que não tem nada a ver com vocês. Nem tinha restaurar a lei de Deus, o Cristo modelo e o nobre cultivo dos dons. Nem tinha com vocês. Isso é por Deus. Agora, entregar o Evangelho Eterno não tem nada com vocês. É entre Deus e eu. E a assumida da direção também não tem nada a ver com vocês. E se disserem não, é. Se disserem sim, é. Se não souberem de nada, é a mesma coisa. Então, veja. Como tudo isso já está feito, graças a Deus, olhando para trás, se saísse hoje do mundo, não estava devendo obrigação mais nenhuma. Compromisso messiânico mais nenhum. Então, não aceito parabéns, devolvo a cada um. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Carnaval, Feliz Aniversário, tudo o que vocês quiserem. Muitos anos de vida não prestam. Tarefa na carne, sim. Gostar da vida na carne, não. Tarefa a ser cumprida, sim. Trabalho, sim. Gostar da vida na carne, não. Qualquer um de vocês, se estivesse no meu nível hierárquico de Jesus, eu falo em nome de nós dois, as duas testemunhas fiéis e verdadeiras, como está no Apocalipse. Qualquer um de vocês que estivesse no nosso nível hierárquico, independente do problema da delegação de Cristo planetário, qualquer um de vocês iria dizer como eu digo aqui: cumprir tarefa de trabalho no mundo, sim, graças a Deus. Gostar da encarnação na Terra, não. Isso é uma incoerência. Tanto disse Jesus: até quando vos suportarei, até quando ficarei entre vós, queixando-se da vida na carne? Eu posso fazer a mesma coisa. E também ninguém veio para entregar o Evangelho Eterno antes. Só agora. Lembro bem a vocês disso. Façam da encarnação um compromisso de trabalho, um programa de desabrochamento do Deus interno, um programa de desabrochamento das latentes virtudes divinas. Façam disso um compromisso de trabalho, para não malversar a encarnação, não pôr a encarnação de pernas para o ar. Não confie muito no mundo, talvez nem pouco, porque ele é traidor. Depois que o Espírito, a centelha divina, é emanada do princípio, com todas as virtudes divinas em potencial, tudo que lhe cumpre fazer é desabrochar totalmente, até vir a ser Espírito de verdade como o Pai o é a reentrância final, a sagrada finalidade, voltar ao caminho divino como divino. Bem pouca gente pensa nisso no mundo. Este compromisso para com o supremo bem interno, bem pouca gente sabe. A maioria procura hipocritamente ser apenas uma religião. Desgraçadamente ele é assim. E então a humanidade chega ao findar do segundo milênio como um verdadeiro depósito de ignorantismos espirituais e imoralidades. É uma humanidade de guerras, pestes, fome, mentiras, falsidades, traições, calúnias, roubos, adultério, trombadinha, trombadona, terrorismo, tudo e um dilúvio de fogo que há de reduzir tudo a 1/3, e a Maria falou em Fátima 1/4, isso também está pronto. Tudo por falta de espírito e de moral. Então digo eu a vocês aqui,
não pense que são vocês os encarnados só, não. É que tem bilhões de espíritos no ambiente espiritual ouvindo. Lembre-se, tarefa suprema de cada um para consigo mesmo, o desabrochar do Deus interno, o quanto antes possível e com o mínimo de sofrimento. Para este fim também, eu rendo graças a Deus. Não é que me coube vir restaurar tudo e entregar no Evangelho Eterno. É que coube-me também, graças a Deus, entregar o único documento grande que a humanidade tem, a lei de Deus. Adulteraram a lei entre o 5º e o 6º mandamento, e adulteraram o 10º, que nunca foi não desejar a mulher do próximo. É não desejar nada criminosamente. E vocês podem viver o Evangelho Eterno em tudo sabedoria, e podem saber o que quiserem saber, mas se na vida para com irmãos atraiçoarem os 10 mandamentos, tereis de pagar, ou nas trevas do mundo espiritual, ou nas encarnações expiatórias. Aqueles que peinam nas trevas do mundo espiritual e nas encarnações expiatórias só provam uma coisa, que transgrediram a lei de Deus. Assim foi, assim é, assim será. Código de comportamento é aquele. Ninguém vos irá trazer outra lei de Deus. Ela é inderrogável. Não virá outro Cristo modelo de comportamento, simplicidade e humildade. Um só chega, o que Jesus viveu. Não precisa mais 77 textos bíblicos para ensinar o mediunismo na Bíblia. Aquilo que a Bíblia contém de 77 textos bíblicos chega. Ouve-me, graças a Deus, neste planeta, nesta humanidade, entregar o Supremo Código de Conduta à lei de Deus e a entrega do Evangelho Eterno. Quem receber, deixe vir. A palavra com os médios videntes, que a seguir não farei mais nada. Vocês vão fazer esta sessão de espiriteira e depois a de pancídio. Todos aquele negociado que está lá dentro para comer e beber. Não vou fazer mais nada. Nem receita médica, nem psicometria, nem nada hoje. Fala a nossa irmã Maria Lenguaça. E eu pus esta criança aqui, fica de pé. Isso é a arma. Porque eu pus você aqui hoje, minha sobrinha na carne agora. Calcule. Por que eu pus você aqui hoje? Hã? Mas eu sei. Quando eu lhe chamei Elias, e o que eu tinha deixado como Moisés estava tudo corrompido, tudo entregue à feitiçaria, os profetas de Baal, este espírito foi a rainha Jezabel, que era a protetora dos profetas de Baal, da feitiçaria. Então, depois de eu dar todo aquele testemunho, incendiando toda aquela madeira com água, o rei me perguntou: o que eu faço agora, Elias? Eu falei: limpa a paróquia. E ele mandou degolar 480 coisinhas de profetas e feiticeiros. Então, este espírito que está aqui à minha esquerda, minha sobrinha na carne agora, mandou dizer a mim, o Elias: se eu te pegar, eu vou fazer com você o que você mandou fazer com o meu profeta. Mais tarde eu tinha que vir como precursor na frente de Jesus e vim. Este espírito foi minha mãe, a Isabel. Nesta encarnação, este espírito também foi a minha mãe. A Melânia. Águida Melânia Puridora. E a minha mãe dessa encarnação nasceu, encarnou de novo e puseram o nome Águida Melânia Puridora. Está aqui. É por isso que eu pus ela aqui. Diz um velho ditado
que atrás de todo grande homem sempre tem uma mulher. Esse ditado é estúpido, porque pode ser homem pequeno ou grande, criminoso ou virtuoso, sempre tem uma mulher, nunca deixará de ter. Vocês estão pensando no meu aniversário? E eu estou pensando em quem foi minha mãe. Pode falar. Os videntes falarão. Chegamos a um ponto, nesta hora trágica universal, com a humanidade sumergida, a maioria dela em grande ignorância espiritual, e com a teimosia terrível de sair em desesperada carreira, à procura de alcançar tudo que é material, para goce do corpo e dos sentidos, a ilusão que envolve a mente humana. Não para um minuto, para meditar e dizer: quem sou? Para onde vou? De onde venho? Que será de mim depois da morte? Nem as luzes que lhe chegam do alto, como um chamado para lhes tocar o coração, nem o grito e o alerta da natureza enfurecida, com terremotos, maremotos, inundações, acidentes que o procuram a cada dia, querendo despertá-los para a realidade. Nem a doença terrível que lhe corroem a matéria, deixando-os inúteis para prosseguirem nessa corrida, para possuir cada vez mais para um futuro incerto e irrisório, que pode ser até amanhã, ou talvez para dentro de um segundo, lhe faz compreender que tudo é efêmero no mundo, que a matéria é suco e volta para só o espírito imortal verdadeiro, emanado do princípio, e volta para ele como uno total, poente divino e glorioso, que dirige mundos e humanidade. Ai, Valdir, aqui nos encontramos, nesta hora trágica universal, com a grande responsabilidade de compreender o momento solene desta hora presente. Deus dá a seus filhos a última oportunidade, um exemplo vivo do Cristo modelo, e com os 10 mandamentos da lei de Deus, que farão vibrar dentro de si as suas luzes divinas, que os conduzirão pelo caminho glorioso do vosso Deus. Esse foi o João Evangelista que quis falar isso. Pode falar de mim. Toca, Diana, toca. Graças a Deus, o ambiente mudou. Desde que chegamos daqui, já havia aquela festa preparada maravilhosa. O Jeová já se encontrava às alturas. Todas as faixas que compõem o globo terrestre em festa, esperando a chegada do profeta prometido. Por dizer então que ao chegar, aquela luminosidade, aquele brilho intenso, se expandiu por toda a parte do ambiente, que se encontrava sem forma, sem teto, sem nada, imenso, mas de uma amplidão
que não há palavras para descrever. E já havia neste ambiente, graças a Deus, todas as separações necessárias para que multidões de espíritos, bilhões, chegassem a este ambiente. Pude ver então que o Jeová está ainda às alturas, completamente naquele brilho maravilhoso como um espelho, espargindo aquela luz forte por toda parte, e as multidões, a milhares de distâncias de suas vibrações, estão recebendo. Muitos, milhares, bilhões procuram se aproximar, porque a força da luz é intensa, é maravilhosa. Eles são tão pequenos que nem uma formiga, e eles querem alcançar esta luz, mas a distância é enorme. As suas vibrações não são necessárias, mas eu vejo que o Mestre, naquele esplendor de luz, como elo divino junto com Jeová, pede, intercede, de acordo com a justiça divina primeiramente, para que a ele seja dado alguma coisa neste dia também, para que ele seja distribuído algo também de maravilhoso espiritual, porque tiveram oportunidade também na carne durante séculos e milênios e não souberam aproveitar. Agora eu vejo, e ainda o Mestre naquele esplendor de luz, juntamente com Jeová e Jesus, e dizem: séculos se passaram, milênios se passaram, os ponteiros vieram, conforme vão falando dos ponteiros, vão sendo apresentados aqueles duplos. Primeiramente eu vejo, antes de Krishna, quando o Mestre sempre fala na sessão, aquela parte dos Upanishadas, eu posso vê-lo ainda já naquela formação de esplendor de luz. Depois vem como Krishna, e aquelas multidões já vêm seguindo todos aqueles ensinamentos. O Bhagavad Gita se torna intenso, brilha maravilhosamente, e eu vejo que daquelas páginas do Bhagavad Gita vão sendo retiradas muitas páginas e formam-se outros livros. Vejo também aqueles mestres hindus maravilhosos, brilhantes, que compõem uma coroa luminosa. É um multicolorido que se estende para o infinito e vai bater naquela fonte de luz que é o Jeová. Mas ainda não basta. Eu vejo que de lá depois vem como Hermes Trismegistus, dando todos aqueles ensinamentos maravilhosos, e aquelas multidões também recebem aqueles livros, aquelas doutrinas, mas isso ainda não bastou. Vem para Moisés com aquele povo, centenas de anos sofrendo nas mãos dos faraós do Egito, e aquele profeta Moisés fazendo de tudo com o poder de Deus. Agora eu vejo o princípio, aquela emanação, aquela força de luz, abre-se ainda mais uma vez o planeta e vem aquela força maravilhosa, e o decálogo dos 10 mandamentos é entregue mais uma vez a esta humanidade, que são os mesmos reencarnados daquela época, aquelas multidões que passaram lá pelas mãos dos faraós, e vem vindo, e vem chegando até Jesus. Agora Jesus, naquele brilho intenso de luz, como um espelho maravilhoso, ele vem chegando até nós. Mas agora aqui é como uma figura daquela época. Ele passeia no meio de todos os encarnados e daquelas multidões que estão aqui presentes. Muitos reconhecem-o. Daquela época está uma festa maravilhosa. Agora eu vejo que ele vai subindo, vai tendo aquela transfiguração novamente naquela força de luz e vai diretamente novamente com Jeová. Assim
a elevação maravilhosa que vai do nosso ambiente direto ao Jeová e volta novamente. É aquele caminho fantástico, maravilhoso, luminoso, envolto muitas vezes em chama de fogo, mas é aquele fogo divino, aquele fogo sublime. E vem outras multidões de espíritos, recebem todos esses ensinamentos. Agora eu vejo que hoje o Mestre só falou dessas grandes multidões, de milhões de espíritos que aqui se encontram no ambiente distanciado. Mas, Mestre, eu vejo que multidões agradecem ao princípio. Quando eles agradecem, eles ajoelham, Mestre. Multidões e multidões estão agradecendo, estão naquela sintonia maravilhosa pelo princípio e pelo Jeová ter enviado esse grande profeta para agora, no final desse último milênio, ainda alertar mais uma vez esses bilhões de espíritos que compõem o planeta, tanto de encarnados e desencarnados, para receber esse último recado. Agora eu vejo, Mestre, que todos os planos estão em festa, tudo está festivo, maravilhoso, e eu vejo, Mestre, que além do Jeová, é uma coisa que eu não sei explicar. O recolhe, Mestre, o recolhe maravilhosamente. É um galardão, é uma luz intensa, uma luz intensificada, sem palavras para descrever. Graças a Deus. Resumindo, hein? Graças a Deus, eu vejo Graças. esse o fogo Graças. sobre o ambiente. Eu vejo que o Senhor está tomando a forma de uma pomba, está volitando nas alturas. O Senhor traz a primeira Bíblia na mão, também vem o Evangelho Eterno. Eu vejo crianças que ainda não são desse planeta, mas que já estão vindo para beber esses conhecimentos. Eu estou vendo, Mestre, que o Senhor vai abrindo com as mãos, e eu vejo esse planeta esquisito. Este planeta são, não da carne, toca. Vejo, Mestre, que eles vão seguindo uma viela muito apertada. Eu vejo uma pequena fonte onde eles vão de beber água, mas essa água ela se torna amarga e ao mesmo tempo parece que tem pimenta dentro dessa água. Eu vejo, Mestre, que eles vão beber água, mas ela seca imediatamente. Eles se agarram uns aos outros. Eu vejo, Mestre, que começa uma sangueira medonha. Eu vejo, Mestre, que o Senhor das alturas dá uma chicotada imensa, divide esses espíritos. Eu vejo que cada um vai habitar no seu planeta de acordo com o seu grau de evolução. Agora eu vejo, Mestre, um jardim maravilhoso, onde Jesus está com a mão posta assim, e uma rosa muito maravilhosa que vem se abrindo, e eu vejo a grande Mãe Maria sair do meio dessa rosa. Agora eu vejo, Mestre, que esse espírito aí, que está ao seu lado, a menina, ela está completamente diferente do que é. Ela vem, Mestre, com um chale, eu não sei descrever a cor, vai se desdobrando a coloração. Eu vejo a que está no seu pescoço, é uma cor branca, e vem descendo uma cor de opalino cristal, outra é uma cor laranja, e outra vai se modificando, mas, Mestre, esse espírito está entrando no meio de Jeová. Some, Mestre, eles cortaram, eu não sei, não dá para descrever. Houve uma coisa que aconteceu aí nessa evidência que ele não soube entender. Espíritos procurando uma água, e esta água não lhe servia, porque era ardida, amarga, azeda, tudo. São os cabritos que vão ser expulsos. Ele disse que eu de ir para planetas onde tivessem cabimento. Eu conheço os 2 planetas que vão receber os Adãos da Terra.
Assim como a terra recebeu os adamitas, e Eva era a raça primitiva, a raça mãe, autônoma, a Vira, a mãe das raças. E Adão, a raça divina, falando da divina constelação da caverna. São dois planetas que vão receber os cabritos. Conheço-os e aos cristos daqueles dois planetas que vão receber os expulsos daqui. Na boca de Jesus ficou, e os cabritos serão separados das ovelhas. Quem quiser ver, repare bem, porque eu vim para muita coisa. Para transformar tudo, mas vai ser a ferro e fogo porque falta espírito e moral na humanidade. O caso é esse. Haverá um dilúvio de fogo, reduzindo a um terço, a um quarto, como a Maria falou em Fátima, mas é um terço no Apocalipse. E depois a separação dos cabritos, a expulsão para dois planetas que estão uns 480 mil anos, as humanidades atrás dessa. Foi isso que ele viu, mas não vou explicar porque nunca ficou falta língua também, né? Não, nunca não fala. Toca a cruz. Graças a Deus, mestre, eu vejo o ambiente brilhando intensamente. O senhor